Bacana. Beleza, então primeiramente, boa noite, né, pessoal, oficialmente. Gostaria de agradecer a presença Boa noite. Professores Vinícius, Carlos, Maninho, professora orientadora também, da Tamires, Nádia e demais alunos. Vou simplesmente falar alguns avisos aqui, passar alguns avisos de forma bem rápida que vão reger aí as bancas de hoje e também do nosso próximo encontro. Então, as bancas, elas são abertas, né, ao público, porém, ninguém fora da banca pode se manifestar, tá? Então, somente os alunos, né, os que vão defender e os avaliadores que podem se manifestar no decorrer das defesas. Todos, né, por favor, vou pedir que mantenham o áudio fechado e que tenham certeza que o áudio está fechado, né, exceto os alunos que estiverem apresentando e os avaliadores durante a arguição. Para os alunos apresentando durante a apresentação obrigatória a câmera ligada, tá? A gente quer ver vocês. Para os demais, obviamente, não. A avaliação, vou falar aqui rapidamente, né, os quesitos da avaliação. Já enviei o formulário para todos os avaliadores e eles vão avaliar as defesas nos seguintes quesitos: qualidade do trabalho escrito, qualidade da apresentação digital, qualidade da apresentação oral, domínio sobre o tema apresentado e também o preparo na arguição dos avaliadores. Vocês serão avaliados de 0 a 100 pontos. Para aprovação, vocês precisam de 70 ou mais pontos. Embora os trabalhos sejam em grupo, os avaliadores podem avaliar vocês individualmente, tá? Então, Vinícius, Maninho e Carlos podem avaliar os alunos de forma individual. Aqui não tem como, porque o trabalho é individual da Tamires, né? Mas o próximo trabalho vai ser um trabalho em grupo. Então, a avaliação ela é individual. Os alunos têm de 15 a 20 minutos para apresentação, e aí, como são 3 avaliadores, né, vamos manter aí até 10 minutos para cada avaliador. Eu acho que é um tempo razoável, mas se quiser se estender mais, não tem problema. Só para a gente ter um parâmetro aí, para não avançar muito, né? Finalizando, queria falar para vocês, os alunos, principalmente aqueles que vão apresentar, Tamires, Leandro e os demais, que aqui, invariavelmente, os professores, os avaliadores, eles vão fazer críticas aos trabalhos de vocês. Todas essas críticas, elas são sempre construtivas, tá? Então, aqui a gente está para avaliar vocês, para ver se vocês estão aptos a deixar o mundo acadêmico, né? Se graduarem e iniciarem a vida profissional de vocês como profissionais graduados. Então, tudo que a gente falar aqui, todas as críticas que serão feitas, com certeza, é para a melhoria dos trabalhos, para agregar ao conhecimento de vocês e para realmente verificar se vocês estão aptos a esse parto, né? Da graduação, esse parto na profissão de vocês. Ok? Alguma dúvida? Tamires e demais? Não, da minha parte não tem nenhuma, não. Professores, alguma dúvida? Não? Beleza. Então, Tamires, fique à vontade para iniciar. Boa sorte, boa apresentação. Daqui a pouco a gente conversa novamente. Boa noite, pessoal. Boa noite, banca e demais presentes nessa apresentação. O tema do meu trabalho, o meu nome é Tamires, e o tema do meu trabalho é emergência e desenvolvimento inicial de girassol em camadas de solo de cultivo de sorgo sacarino. A minha orientadora, ela vem de outra universidade e é a professora doutora Nádia Nardelli. Falando um pouco do cultivo de girassol, o girassol ele tem a vantagem de se adaptar a diversos ambientes, né? Apesar das condições edafoclimáticas, eles resistem ao estresse hídrico. E o girassol, quando ele está na fase de desenvolvimento, ele necessita de uma condição de sol de 20 a 25 graus em média. Mesmo quando ele não tem esse alcance de sol, ele consegue produzir, mas não com tanta qualidade. Em relação às sementes, quando elas passam por teste de germinação, teste de vigor, elas
são sementes mais confiáveis, são sementes que os produtores gostam e se adaptam mais ao mercado, porque são sementes que provavelmente não vão ter doenças e são sementes de melhores qualidades. A área de escolha também é importante, é uma área que tenha uma nutrição boa, né? E em relação também à temperatura, que vão ter condições de estresse hídrico. Em relação à rotação de culturas, ela vai trazer imensos benefícios, que ela vai trazer alguns nutrientes que vão ficar imóveis no solo, né? O objetivo geral do meu trabalho foi verificar os efeitos alelopáticos na emergência e desenvolvimento inicial das plantas de girassol, usando como substrato amostras de solo de cultivo anterior com soro sacarina de diferentes camadas de solo. A partir do objetivo geral, foram gerados alguns objetivos específicos, que foram eles: realizar as análises para o tempo médio de emergência das plântulas, analisar o índice de velocidade de emergência das plântulas de girassol, análise de massa seca e massa fresca e fazer a medição de tanto da parte aérea quanto da parte de raiz que foram desenvolvidas nas plântulas. Um pouco da revisão de literatura sobre a cultura de girassol, como eu disse, ele consegue adaptar a vários tipos de ambientes e temperaturas, mesmo em condições onde o girassol se encontra de temperaturas de 8 até 35 graus, ele consegue sobreviver, lembrando que na fase de desenvolvimento dele, é crucial que as temperaturas estejam de 20 a 25 graus. O girassol, a planta de girassol, ela apresenta um porte de 2 a 3 metros. A flor do girassol, ela pode chegar de 7 centímetros a 30 centímetros e meio e pode ter entre 20 e 40 folhas. O girassol ele está em alta devido à produção de óleos, tanto óleos comestíveis para humanos, também como fabricação de farinhas para humanos e rações para animais também. O plantio ele vai de agosto a setembro, ele tem um ciclo médio de 90 a 130 dias. Em relação à questão hídrica, o ideal para o girassol, durante todo o ciclo dele, em média de 400 a 500 milímetros de água. A qualidade de semente. O teste de germinação, ele passa uma confiabilidade maior ao produtor. A partir disso, vai gerar uma competição de mercado. Essas sementes elas são separadas em lotes e os níveis de vigores também são importantes para saber como que a semente ela vai desenvolver no campo. Então, alguns testes podem ser feitos em laboratórios, como eles podem ser feitos em campo também. Sobre a rotação de cultura. O revezamento dos cultivares, né, em épocas de plantio distintas, elas podem ser feitas na mesma gleba ou não. A rotação de culturas ela tem a vantagem de melhorar a produtividade do solo, ela vai fazer com que o solo tenha menos erosão, ele tem uma capacidade de armazenamento maior e também o solo vai ter uma permeabilidade maior. Em relação ao cultivo do solo anterior, ele trata da reciclagem de nutrientes, né? Como eu disse, vai evitar essa decomposição do solo. O solo vai ter uma capacidade de retenção e armazenamento maior. E o solo também ele vai aproveitar alguns nutrientes das culturas que já tiveram no local. Quando a gente fala de sorgo, que foi o caso que eu utilizei o solo anterior, o sorgo, se ele for plantado tardiamente, não vai... Pode ser que as adubações não tenham sido feitas e isso pode afetar a disponibilidade de nutrientes que ele vai deixar no solo para a próxima cultura. Material e métodos. As sementes foram utilizadas, né? Foram utilizadas 900 sementes para fazer o experimento em 2 cultivares diferentes. Foi feita a amostragem do solo, a homogeneização e alguns métodos de avaliação foram utilizados. O experimento ele foi montado na Universidade Federal de São João del Rei, campus de Sete Lagoas. Aí que a gente tem a imagem do campo experimental, onde eu colhi as amostras de solo. Essas amostras de solo foram colhidas no campo experimental, levadas para a casa de vegetação e, em seguida, levadas para o LAS, que é o Laboratório de Sementes da Universidade. As cultivares que foram utilizadas foram a BRS 321 e a L250. Essas sementes, elas foram cedidas pela Embrapa Milho e Sorgo
e são híbridos simples, e elas apresentam um teor de óleo muito bom, que é de 40% a 48%. Aqui a gente tem as imagens de quando eu fiz a coleta do solo, no campo experimental. Eu fiz essa coleta com o trado holandês, né, em diferentes camadas de 0 a 2,5 e de 2,5 a 5 centímetros. Essa coleta ela foi feita em linha. É importante lembrar que quando eu fiz essa coleta do solo, o sorgo já havia sido colhido, né? Então, aqui a gente tem imagem do campo experimental. Depois dessa coleta, as amostras de solo foram levadas para a casa de vegetação e lá eu fiz a homogeneização. Eu passei esse solo numa peneira para evitar que restos culturais tenham ficado, para ter um solo bem homogeneizado mesmo, tirar qualquer pedaço de raiz ou outra coisa que tenha ficado no solo, né, durante a coleta do solo. Após isso, né, o solo foi misturado com areia, na proporção de 1 para 1. Foram distribuídas quantidades iguais nos bandejas e, em seguida, eu coloquei a semente de girassol com uma profundidade de 1 centímetro. Essas sementes foram colocadas em linhas também, para uma melhor avaliação. Aqui são os tratamentos. Eu montei essa tabela já mostrando os tratamentos que eu fiz, que eu utilizei no trabalho. Foram um total de 6 tratamentos, com 2 cultivares diferentes, que foram a BRS 321 e a L250. Eu utilizei 3 tipos de camadas diferentes, que foi a testemunha. Quando eu falo testemunha, eu quero dizer que foi o substrato comercial. O segundo tipo de camada, que foi a camada de 0 a 2,5, e o terceiro de 2,5 a 5 centímetros. Em cada tratamento, eu fiz 3 repetições, de 50 sementes cada. Então, cada tratamento ficou com 150 sementes, totalizando um total de 900 sementes. Em relação ao delineamento experimental e sobre as análises estatísticas, o delineamento experimental que eu utilizei foi inteiramente pulverizado com esquema fatorial de 2×3. Então, eu testei o efeito das 2 cultivares de girassol com 3 camadas de substrato diferentes para a emergência de sementes. Então, foi realizada uma análise de variância e o agrupamento das médias pelo teste Scott-North e pelo soft-SVAR. A partir disso, eu testei a porcentagem, foram avaliados a porcentagem de emergência, a primeira contagem de emergência, o tempo médio de emergência, o índice de velocidade de emergências e as medições, tanto da parte aérea como da raiz. E também eu testei a matéria fresca, o peso da matéria fresca e da matéria seca. A matéria seca, ela ficou na estufa durante um período de 24 horas, com a temperatura de 65 graus. Aqui, logo quando eu retirei as plântulas de girassol das bandejas, eu levei elas para o laboratório. No laboratório, eu lavei elas e sequei, para não ter nenhuma interferência quando a gente fala de peso. Como o girassol apresenta raiz pivotante, foi essa raiz pivotante que foi utilizada para medição de comprimento de raiz. E sobre a parte aérea também, né? Tanto nas duas, eu utilizei o paquímetro para fazer a medição de parte aérea e de raiz. E o paquímetro nos dava em centímetros, né? Aqui a gente tem, depois que as plântulas foram secas, elas foram colocadas em saquinho para medição. Eu tirei o peso do saco, né, na tara da balança, para depois inserir as plantas, para ter o peso certinho. Então, essa balança foi utilizada tanto para a matéria seca quanto para a matéria fresca. Então, no cálculo de índice de emergência, a gente utilizou a equação de Maguire, onde para definir esse índice, foram utilizados o número de plantas por dias de semeaduras, que foram somados. Sobre a emergência das plântulas, né, resultados de discussão. O que a gente tem quando as plântulas não estavam bem no começo, mas elas já estavam germinando bem, e essa última foto, que é a terceira foto, mostra o último dia do experimento, quando já estavam, a maioria das sementes já tinham emergido. Agora, a gente tem resultados de discussão. A gente vai falar um pouco sobre a emergência, né?
A tabela 2, ela mostra o resumo das análises de variância para testes de porcentagem de emergência, o tempo médio de emergência e o índice de velocidade de emergência. A gente pode ver que houve, quando a gente fala em cultivar, a cultivar emergiu muito mais do que quando está em substrato, interação cultivar e substrato. Sobre o tempo médio de emergência e o índice de velocidade de emergência, houve uma diferença significativa. E quando a gente fala na cultivar também da emergência, essa diferença ela não vai afetar tão significativamente. Na tabela 3, a gente tem as médias de porcentagem de emergência, o tempo médio de emergência, o índice de velocidade de emergência. Quando a gente compara a cultivar L250 com a BRS 321, a gente pode ver que ela teve um índice de emergência superior à BRS 321. Quando a gente fala em camadas, as camadas que foram coletadas no solo, a emergência dela foram superiores ao substrato comercial. A BRS 321, ela teve a diferença, né, de tempo médio de emergência e do índice de velocidade de emergência. Ela apresenta um melhor vigor se comparada à L250. E quando a gente fala em dias, o substrato comercial, as plântulas que estavam nele, as sementes, conseguiram emergir antes do que quando estavam nas camadas que eu coletei de solo. E esses resultados não coincidem com outros resultados que já tiveram em outros estudos, né? Pode ser que afetou de forma negativa. Os outros estudos, como o Oliboni, ele diz para a gente. Na tabela 4, a gente fala da análise de variâncias para características de comprimento de raiz, parte aérea, massa fresca e massa seca. Tanto a parte aérea como a raiz, ela houve diferença significativa, se a gente comparar um quadro com o outro. Quando a gente fala em massa fresca, a gente pode ver que teve um acúmulo de genótipos. Em relação à massa seca, houve diferença apenas para genótipos na cultivar. Na 5, a gente fala das médias de características de comprimento de raiz, massa fresca e massa seca. O substrato comercial, ele teve um melhor desenvolvimento comparado com as amostras de solo coletadas. A matéria seca, ela não houve diferenças significativas entre as duas cultivares BRS 321 e a L250. O comprimento de raiz também, ele teve um destaque quando a gente fala em substrato comercial, diferentemente das camadas coletadas. E entre a BRS 321 e a L250, quando a gente fala de parte aérea, não houve uma diferença muito grande que fosse significativa para o trabalho. A última tabela, que a gente fala de características de massa fresca, quando a gente fala comparando a BRS 321 com a L250, entre elas não houve diferença significativa. O que a gente pode ver é que o substrato comercial ele se destacou em relação às camadas. Então, quando a gente tem um substrato comercial bom, a gente pode ver que ele consegue formar um sistema radicular melhor do que um solo mesmo de cultivo anterior. Então, pode supor no experimento que a quantidade de sorgo-leone presente nas camadas de solos coletados pode não ter sido suficiente para proporcionar o efeito inibitório nas plantas de teste ou tenha sofrido alguma degradação durante a condução dos ensaios. E com isso, eu concluo que no trabalho não foi possível verificar efeitos alelopáticos na emergência final dos cultivares. Entanto, observou-se que o tempo requerido para a emergência de sementes, quando germinados em substratos com solos de resíduos soltos sacarinos do cultivo anterior. E na parte de desenvolvimento inicial de plantas, o substrato comercial proporcionou maior desenvolvimento tanto de parte aérea, comprimento de raiz, como acúmulo da massa fresca e da massa seca. Obrigada, esse foi meu trabalho e eu gostaria de agradecer
algumas pessoas que estiveram comigo durante o trabalho, que foram os meus pais, a minha orientadora na rádio, que esteve comigo durante todo o processo, a minha amiga Valquíria, que me ajudou durante o trabalho inteiro, e os colegas de laboratório. Obrigada. Alguma dúvida? Ô, Tamires, meus parabéns. Parabéns para você, para a sua orientadora também, a Nádia. Trabalho excepcional, muito bem conduzido, muito bem, né, montado. A sua apresentação foi muito bem estruturada, na minha opinião. Você usou bastante ilustrações, né? Enriquece bem a apresentação. Você estudou, você se preparou, deu para observar que você estava dominando bem o conteúdo técnico, né? Principalmente no que diz respeito à cultura, que é o girassol. Você vai apresentar um trabalho, você está avaliando uma cultura, você expôs aspectos técnicos importantes, relevantes da cultura. Isso é muito importante numa apresentação de trabalho de conclusão de curso. Eu tenho algumas perguntas, acredito que você não vai ter dificuldade para me responder. Em específico, por que essa coleta de 0 a 2,5, 2,5 a 5? E eu gostaria de saber por que você optou por fazer essa coleta num solo de sorgo sacarino também, né? Queria saber a sua posição nesse sentido. E outra coisa, você chegou a cogitar a hipótese de coletar uma análise de solo dessa área para ver os teores químicos, para agregar mais no seu trabalho, ou não foi feito? Poderia falar um pouquinho para nós sobre isso? Posso sim. A escolha da profundidade, antes a gente ia fazer uma profundidade maior, mas o solo, apesar de ser um solo que já estava sendo trabalhado, ele estava um solo muito compactado. Então, para tirar a profundidade, estava mais difícil. Então, a gente pegou as camadas que estavam mais em cima, né, que provavelmente elas teriam mais nutrientes, para fazer esse experimento. Qual foi a outra pergunta mesmo? A outra pergunta foi em relação à questão da análise de solo. Você não coletou? Não, eu não fiz análise de solo, não. Ah, tá. Se Tá, tivesse coletado, seria algum up aí, ainda mais no seu trabalho, que ficou muito bom, né? Seria a minha sugestão, assim. Eu coletaria, porque já que você está avaliando os efeitos alelopáticos, então as interações entre os nutrientes presentes no solo, elas impactam, influenciam diretamente no processo. Então, a análise química do solo, né? A análise química, análise física também, análise completa, né? Macro, micronutrientes, mais análise textural, eu acho que iria agregar mais. Não estou falando que ficou ruim por não ter feito, não é isso, de forma alguma. Só uma sugestão, né? Que eu acho que seria relevante. Mas, no mais, repito, seu trabalho, na minha concepção, foi muito bem montado, muito bem apresentado, você foi muito bem orientada pela professora Nádia, e gostaria de te dar os parabéns e sucesso aí para você nos seus novos desafios, tá bom? Muito obrigada, Maninho. Bacana. Primeiramente, parabéns, viu, Tamires? Muito pequeno, né? Eu e o professor Carlos fomos orientados pelo professor Rafael Parrella, né? Esposo da Nádia, né? É muito bacana isso aí, a gente vê que a Nádia está lá na FSJ firme e forte. Bom, eu vou ser breve também, viu, Tamires? Primeiramente, parabenizar pelo trabalho, a metodologia impecável, né? Muito importante. Eu olhei também aqui a questão tratamentos, número de repetições, muito bem detalhado com relação a isso, né? Olhei também a parte estatística de interação, né? Muito bem feito, importante, né? Principalmente pensando em questão de cultivo de sucessão, né? E essa questão do efeito alelopático, não somente sorgo, mas de milho também, em café se falava-se muito isso, né? Tem-se isso comprovado em experimentos de laboratório, mas em campo, quando a gente trabalha a área, esse efeito ele
E alelopático ele é bem menos, vamos pensar assim, incidente, né, na planta de café. E aí vem um detalhe, uma observação muito importante, professor Marnson. Por quê? Essa questão do nutriente, o que a gente vê? Quando a gente vai plantar uma outra cultura, às vezes a questão do desequilíbrio nutricional impacta naquele arranque inicial da cultura, né? Acontece muito isso em áreas de milho, né? Que tem uma grande quantidade de zinco no solo, você coloca uma outra cultura, isso pode ocasionar um efeito de fitotoxicidade, né? Então, às vezes, áreas com apenas braquiária, eu consigo arrancar uma lavoura muito mais fácil do que uma área que já foi de milho muitos anos, né? Isso aí é muito importante a gente estar observado desse ponto de vista. Logicamente, né? É um experimento de laboratório, um experimento de teste de germinação, né? de teste em de velocidade de emergência, né? A gente sabe como que esses procedimentos, inclusive, como eu falei, eu, o professor Carlos, sempre trabalhou com o professor Rafael, né? Mas isso é interessante, sim. Tamires, eu queria te fazer uma pergunta com relação à questão da sua biografia. Você começou na UNA Bom Despacho e transferiu para o UFSJ? Como que foi? Só para poder entender. Não, eu comecei na UFSJ e eu tive problemas, eu tive que ir para a UNA Bom Despacho. Aí eu também não cursei muitas matérias na UNA, não. Foram poucas disciplinas. Entendi. Não, tranquilo. Eu estava pensando que era uma outra Tamires, aí eu joguei aqui, né, seu nome na internet aqui, apareceu no LinkedIn, apareceu formação acadêmica na UFSJ, é isso que eu queria saber, apresentando TCC aqui, formação acadêmica na UFSJ, eu fiquei por entender, mas isso aí é importante colocar a instituição que você está formando, certo? A instituição real que você está formando, beleza? Se for o caso, coloca onde iniciou, mas coloca a formando UNA Bom Despacho, tá ok? Ok. Bom, com relação a essa parte de laboratório, eu queria saber de você qual foi a maior dificuldade que você teve no experimento, na condução do experimento, para poder atingir esses resultados. O experimento não foi um experimento tão longo, né? Então, Sim. foi um experimento que eu tinha que acompanhar todos os dias, inclusive sábado e domingo. Então, a minha maior dificuldade para mim foi fazer a coleta de solo, porque eu fiz a coleta de solo sozinha. E para dar para tantas bandejas, eu gastei, foi a parte que eu gastei mais tempo. Porque depois eu tinha que, basicamente, era observar o quanto as sementes estavam germinando, né? Elas estavam emergindo. Então, a parte que eu achei mais difícil realmente foi na parte da coleta de solo. Bacana, bom demais. E agora, profissionalmente, você quer seguir a carreira acadêmica, buscar uma pós-graduação nessa área? Quero sim. Eu trabalhei com a doutora Nádia, né? A gente trabalhou junto na empresa Júnior, depois ela foi minha orientadora pessoal e depois também a gente trabalhou junto no grupo de estudos dela, que é de melhoramento vegetal e produção de tecnologia de sementes. Bom demais. Muito bem acompanhada. Bom, bacana. Vou passar a palavra para o Carlos e já de antemão já mandar um abraço para a Nádia, para o Rafael Parrella e parabenizar você, viu, Tamires? Muito obrigada. Nada. Bom, boa noite a todos, boa noite, Tamires. Boa noite. Primeiro, parabenizar pela boa apresentação do trabalho. Gostei muito da forma com que você apresentou. Gostei muito mesmo da forma tranquila com que você apresentou, falou sobre os dados e toda a parte estatística também muito bem apresentada. Tem alguns detalhes aqui, algumas coisas o Maninho e o Vinícius até comentaram, então vai ser mais breve aqui minha fala. Você chegou a comentar que sementes provavelmente não vão ter doenças. Toma cuidado quando a gente falar esse tipo fizer esse tipo de informação ou afirmação, né? Porque é um meio muito heterogêneo, muito complexo e dinâmico, né? Que é o conceito, uma das características do solo, né? Então, a gente pode até falar que as sementes são mais resistentes ou que tem
uma maior resistência, mais relacionada à resistência às doenças, né? A probabilidade de ter doença já vai depender de outros fatores que a gente muitas vezes não controla. Deu para observar muito bem a participação, né? Aliás, os índices do coeficiente de variação, você vê no laboratório em campo, né? O laboratório você achou 4, 7, 8%. O CV, enquanto em campo, teve valores acima de 20%, né? Ou seja, é o que já é esperado, né? Quem trabalha com experimento de campo já tem esse empecilho, né? De haver uma variação muito grande, né? Inclusive, acabei de falar da complexidade, dinamicidade e heterogeneidade do solo, né? E isso reflete no coeficiente de variação, né? Mesmo nas repetições, há variação entre um e outro, né? Aí acaba aumentando o CV. Né? Assim, é interessante que a gente tenha de 10 a 20, mas a gente também não consegue, muitas vezes, controlar, então acaba ultrapassando esse valor. De qualquer forma, deu para ver que o experimento foi muito bem conduzido, como os meninos já até comentaram. Já foi até comentado sobre as amostras de solo, né? O Vinícius e o Mani já comentaram. Toma cuidado, às vezes, quando coloca a fonte de imagens, colocar o Google, né, e outros sites de busca, esses são apenas sites em que você busca a imagem. Né? O Google não tem um banco de imagens, não foi ele que tirou a foto, né? Não foi o pessoal do Google que tirou a foto, não foi ele que anexou. Você apenas buscou no Google e achou no site www alguma coisa lá. Né? Então, digo para outras apresentações que você vai fazer, né? Provavelmente você ainda vai fazer, né? Como você até disse que pretende continuar ainda na carreira acadêmica, né? E você tem um ótimo potencial para isso, né? Toma cuidado com esses detalhes. Eu ia comentar também sobre as camadas de solo, né? O Maninho já até falou, né? Você já respondeu, o Maninho, sobre a camada de solo. Sobre a parte estatística, sobre a discussão estatística, a análise que você fez. Como o Vinícius bem falou, foi muito bem executado, foi muito bem feita a análise estatística. Só toma cuidado com o uso do nome testemunha. Né? Testemunha, nos testes, né, Scott Knott, teste Tukey, a gente não utiliza esse termo porque a testemunha vem de outros testes que sempre comparam um tratamento com os outros dois. Sempre pega um tratamento de referência e compara com um com o outro. Tem sempre um tratamento, então, base é o chamado testemunha. Com base nele, você compara sempre um a um, sempre ele com o outro. No caso que você fez, você jogou todo mundo num hall ali, digamos assim, de disputa, né? Disputa estatística, digamos assim, não tem uma referência. É claro que como você tem, no caso, o substrato comercial, né, que você comentou como testemunha, ele é utilizado como discussão. Né? Então, você pode fazer todas as discussões, é só evitar, basicamente só retirar a palavra testemunha por causa do tipo de análise estatística que você utilizou, de Scott Knott. Né? Inclusive, muito bem escolhido, né? Scott Knott, Tukey seriam boas escolhas para isso. E para finalizar, quando justamente fala sobre essa discussão de diferença significativa, como você fez um teste estatístico, o que você acha de diferença já é o significativo. Né? Então, as diferenças que você encontrou no trabalho, né, já são significativas. Então, simplesmente se teve diferença ou se não teve diferença entre um tratamento e outro. Né? No mais, eu parabenizo mais uma vez por todo o trabalho, né? Repasso os parabéns, né, pelo nosso, digamos, orientador em comum, né, pela excelente orientação que você teve, a excelente condução de trabalho e apresentou muito bem também. Parabéns e muito sucesso para você. Muito obrigada, gente. Obrigada à banca, obrigada a todo mundo que compareceu e boa noite. Eu esqueci de agradecer ao professor Guilherme também, né, que deu várias sugestões e orientações durante o período para a gente, para que esse trabalho chegasse ao final também com uma boa qualidade. E eu vou agradecer de novo a minha orientadora, Nádia, porque eu acho que se todo mundo tivesse uma orientadora igual ela, gente, nossa senhora, ela é perfeita. Beleza, eu queria aproveitar, então, para não deixar escapar, eu queria chamar a Nádia para a discussão, a gente tem tempo, queria que ela participasse, então, também da banca, para prestigiar ainda mais as bancas e o trabalho. Boa noite mais uma vez, muito Boa obrigada noite. pelo convite. Eu queria só acrescentar um pouco, né? Alguém perguntou sobre a biografia da Tamires. Ela começou conosco aqui no Campo Sete Lagoas. Na verdade, esse trabalho que ela desenvolveu
fazia parte de um projeto maior, onde a gente testou não só com sementes de girassol, mas a gente testou também sementes de outras culturas, a gente testou também efeito alelopático nessa mesma metodologia em sementes de invasoras daninhas, para verificar um possível efeito, né, na inibição de germinação dessas sementes em áreas de cultivo. E aí, essa foi a parte que a Tamires ficou e executou muito bem. Inclusive, na ocasião que ela relatou que teve maior dificuldade foi realmente na coleta do solo. E não sei por que, Tamires, acho que você ficou sozinha nessa época, e aí você fez a coleta realmente sozinha do solo. Então, foi uma quantidade muito grande que você teve que coletar, e foi bem complicado para ela, mas ela conseguiu, e ela desenvolveu todo o trabalho aqui no laboratório. Então, esse trabalho, na verdade, ele fez parte desse projeto, né? Como eu já comentei, algumas outras culturas a gente já até levou para congresso, uma parte a Tamires chegou a levar uma prévia desse trabalho para o congresso de sementes, o último congresso de sementes em Foz do Iguaçu, mas enfim, a gente anotou aí, Tamires, todas as contribuições, e a gente deseja publicar esse trabalho. Também quanto à análise de solo, a gente tem essa análise, tá? Dessa área, a gente pode tentar incorporar para enriquecer mais a discussão, e a gente vai acatar as contribuições aí dos colegas, sim, para uma futura publicação. No mais, eu queria agradecer mais uma vez, colocar à disposição aqui toda o grupo de estudos, a estrutura, né, do campus, que é aqui tão próximo, né, da UFSJ, os alunos, a possibilidade, quando a gente passar um pouco essa fase de pandemia, de intercâmbio, de estágios, e fico à disposição. Queria agradecer a Tamires, porque foi uma surpresa e foi muito bom saber que, mesmo após o desligamento dela aqui na universidade, ela decidiu, né, claro, aproveitar o trabalho que ela teve e defender o TCC dela com os dados que foram obtidos aqui conosco. No mais, fico à disposição. Muito obrigada. Boa noite. Nós que agradecemos. Obrigado, Nádia. Tamires, valeu, obrigado. Muito bom. Queria parabenizar a aluna, queria parabenizar a Nádia também, porque desde que eu estou acompanhando a Tamires aí desde o início, né, do semestre, e dá para ver claramente que tinha uma pessoa, entre aspas, atrás, né, orientando ela, porque ela já veio destacada, né, um pouco destacada em relação a tudo, em relação ao experimento, em relação ao trabalho escrito, em relação também, posteriormente, à apresentação. Então, parabéns mesmo. E o mais importante é que no final da apresentação ela chorou, né? E para passar tem que chorar aqui. Chorei, agora vou ficar cheio de... Quem não chora aqui não passa. Mesmo, você fala de verdade. Eu esqueci de avisar aqui no início que quem não chora não passa. Então, achei que eu não ia ter nem voz para acabar. Seguiu a risca lá, o que a gente orientou. Beleza? Valeu, obrigado. Obrigada, gente. Boa noite. Valeu, boa noite. Vamos agora para o segundo trabalho. Kelly, Leandro, Marcos e William. Trabalho de avaliação de podas em tomate indeterminado. Pessoal, pode compartilhar, por favor. Pode começar a apresentação. Vocês têm aí de 15 a 20 minutos. Kelly, quando quiser, por favor. Volta o slide lá, Leandro, fazer favor, do início. Então, um pouquinho. Pronto. Bom, boa noite para todos, boa noite, banca. Vamos defender, né, o nosso TCC aí. O tema do nosso TCC foi a avaliação do número adequado de cachos para a realização da poda em tomate indeterminado. O grupo, né, composto por mim, Kelly, pelo Leandro, Marcos, William, e o nosso orientador foi o professor Marcos.
introduzindo aí, né, sobre a cultura do tomate. A cultura do tomate é do gênero Solano, família Solanácea, e a espécie Solano licopérsico. E o híbrido que a gente utilizou foi o tomate átilo. Falando um pouco sobre a cultura do tomate, ela tem uma grande importância no cenário econômico, é considerado um fruto, está presente na mesa dos brasileiros como salada, né, e in natura, entre outros. Os produtores de tomate têm alguns problemas quanto ao manejo da cultura, quanto o manejo fitossanitário, quanto o manejo nutricional da cultura. Possui uma alta pressão, né, de pragas e doenças, e isso pode vir a atrapalhar o resultado final da produção. E a cultura do tomate, ela não tolera a seca e nem o excesso de chuva. E isso aí pode ser pode vir a atrapalhar, né, o resultado final da produção. O tomate, ele é considerado uma cultura, né, de ciclo curto, pode influenciar diretamente na produção final, caso ocorra algum erro, como eu falei antes, né, questão de pragas, doenças, questão, né, da seca. E a poda, né, ela é uma operação que elimina o broto terminal das hastes em tomate com hábito de crescimento indeterminado. A realização da poda tem maior controle do crescimento da planta com relação à floração e à frutificação. Essa poda, ela... como que fala, gente? Ela limita o número de pencas e garante frutos mais graúdos. E também a padronização, né, do mesmo. E dando uma apanhada aí, né, sobre os objetivos, o objetivo geral do nosso trabalho foi avaliar a produtividade do tomate de crescimento indeterminado, visando o número de cachos por planta através da poda apical do tomateiro. Os objetivos específicos foi quantificar o peso médio dos frutos por planta, com base nos referidos tratamentos. Avaliar a produção de tomates por planta, considerando diferentes números de cacho, e classificar os frutos de tomate conforme as exigências do mercado. Então, pessoal, eu vou dar seguimento aqui à defesa. Sabemos que hoje o tomate é a segunda hortaliça mais plantada do mundo, só fica aí por trás da batata, tá? Alguns estados vêm se destacando aí na produção do tomate, como Goiás, São Paulo, Minas Gerais e entre outros. Como a Kelly já mencionou aí, o tomate de mesa é o mais plantado no nosso país, cerca aí de 60% de toda a sua produção, o tomate mesa se destaca e o restante fica para a agroindústria, né? Na produção de ketchup, doce e outras coisas, né? O tomate é uma planta de agricultura eleta, né? Como a gente sabe, já foi falado aí a família. Sua raiz pode chegar até 1,5 metro de profundidade, né? Pivotante. Pode passar. A gente não poderia deixar de falar de hormônios, por quê? E a poda apical, gente, quando a gente faz uma poda do tomateiro, o que a gente quer? Mudar os hormônios que estão seguindo em frente, passar para os frutos, como a citocina. Citocinas são reguladores vegetais de meristema apical, e quando você faz essa poda, você muda o foco da citocina de meristema apical para os frutos.
aí dando padronização de frutos e qualidade maior daqueles frutos, que vai ter valor comercial maior. Então, a gente tem que ter isso em mente. Quando a gente faz uma poda apical, a gente quer o quê? Padronização de frutos, entendeu? Não quer que a planta fica continuando crescendo, apesar de ser uma cultivar determinada. A gente também não poderia deixar de falar das auxinas. As auxinas são os hormônios mais estudados, mais antigos, por nós, engenheiros agrônomos, mais difundidos. São responsáveis também para divisão celular, tá? Iniciação de raiz, é um hormônio muito importante em qualquer cultura que a gente for estar plantando. A gente tem que ter um estudo específico sobre ela, saber introduzir nas culturas, e sim, para a gente estar fazendo certo dentro de cada cultura, né? O Leandro vai falar aí um pouquinho da importância do tomate na nossa região aí para vocês um pouco. Boa noite, pessoal. Boa noite, professores. Bom ter mais presente. Falar com vocês um pouco sobre a importância. Hoje, o estado de Minas Gerais é o terceiro maior, como foi falado, o terceiro maior produtor. Sendo que nossa região aqui, região de Carmópolis, até Pará de Minas, a região centro-oeste, responde por, anualmente, cerca de 36 mil toneladas de tomates produzidos, de tomates de mesa, sendo que Carmópolis, anualmente, produz, em média, 15 milhões de plantas, enquanto Pará de Minas, já mais com agricultura familiar, onde que quase todo produtor trabalha em família, são geralmente pais, mães, filhos dentro da lavoura, plantam em média 2,5 milhões de tomate por ano. Então, tomate responde por uma boa fatia do PIB agrícola da nossa região, tendo uma grande importância comercial. Boa noite, pessoal. Dando seguimento no nosso TCC, o experimento foi conduzido na cidade de Pará de Minas, na comunidade de Aparição. O nosso material utilizado foi o híbrido Átila, de crescimento indeterminado. As mudas foram plantadas no espaçamento de 50 centímetros, de 1,2 metro entre linhas, estimando 12 mil plantas a hectare. Tratamentos realizados. T1, poda apical das plantas com 12 cachos. T2, poda apical das plantas com 13 cachos. T3, poda apical das plantas com 14 cachos. T4, poda apical das plantas com 15 cachos. T5, tratamento controle, onde não foi realizada nenhuma poda apical e teve-se 17 cachos por planta. E a gente pode ver o delineamento que a gente utilizamos, foi inteiramente casualizado, onde a gente teve, sendo 5 repetições para cada tratamento realizado, com 5 plantas por repetição. Todos os dados coletados, eles foram submetidos ao teste de análise de variância e regressão, utilizando o software Sysvar, através do teste de Scott-Cohn, a 5% de probabilidade. Aqui foi a forma que a gente utilizou. A gente pegou todos os materiais, todos os tomates colhidos de cada tratamento em cada panha, foram todos pesados de forma individualmente, com balanço de precisão em gramas, medido o tamanho e o diâmetro de cada tomate, com um paquímetro também, e a classificação que nós utilizou foi de acordo com os padrões recomendados pelo SEASA de Belo Horizonte. Todos os frutos que foram classificados como 3A na cultivar Átila foram aqueles frutos que apresentaram padrão de 150 gramas para cima. Fazendo uma consideração, quando a gente fala da cultivar Átila, é um tomate de formato italiano, formato comprido, porque muita gente pode vir na cabeça esses tomates redondo, onde que o peso de um tomate 3A pode ser em torno de 250 a 300 gramas. Então, a gente estamos falando de um híbrido de formato italiano, que é aquele formato mais comprido. Dando seguimento aí na nossa apresentação, resultado da discussão, esse primeiro gráfico, né, ele apresenta aí o peso médio dos frutos de cada tratamento versus cada panha. Sendo aí na primeira panha, abaixo aí na legenda, a gente tem aqui essa sigla DAP, que significa dias após plantio.
Então, sendo a primeira panha, 87 dias após plantio. E assim sucessivamente, como a gente pode ver aí. Dando continuidade aí, à esquerda do gráfico, a gente tem os valores, né, em gramas. Aí a gente pode observar que o tratamento 2, com 13 cachos, obteve melhor peso médio que os demais tratamentos nas 8 panhas. O tratamento 1, de 12 cachos, obteve a segunda melhor média de peso nas 8 panhas. O tratamento 3 e o 4 não apresentou diferença. E o 5, tratamento 5, que não houve a poda, né? Ele foi o que apresentou o menor peso médio entre todos os tratamentos, nas 8 panhas. Dando seguimento aqui, pessoal, agora é o tamanho médio de frutos de cada tratamento versus panha. O que a gente quis retirar nesses dados aqui coletados, nesse gráfico? Que o tratamento 1 e 2 foi superior aos demais tratamentos em todas as panhas, como vocês podem ver aí. Os tratamentos 1 e 2, o padrão e homogeneização de tamanho de frutos. Demonstra que vale a pena, sim, fazer a poda apical, tá? Vocês podem ver que os tratamentos 3, 4 e 5 já diminui o tamanho de frutos aí, mas mesmo assim ainda tem frutos comerciais bons. Então a gente tem que ter muito isso em mente. Por que é a poda apical? O que a gente quer apresentar isso para o produtor? E se compensa ou não fazer esse manejo na sua lavoura. Então a gente tem que ter isso em mente para estar apresentando resultados. Então esse gráfico aí mostra que o tratamento 1 e 2 foi superior aos demais em todas as panhas. Correto? Aqui nesse gráfico, pessoal, podemos ver diâmetro médio de frutos de cada tratamento e panha. Podemos ver que em todos os tratamentos tivemos um diâmetro de 5 centímetros em algumas panhas. Mas à esquerda do gráfico, podemos ver que o tratamento 1 e o tratamento 2, nós tivemos mais panhas com diâmetro de 5 centímetros de fruto. Pode passar, Leandro. Está mostrando aqui agora o número de frutos colhidos nesses dois gráficos. Ao lado esquerdo, a gente tem no gráfico a quantidade média de frutos colhidos por panha versus cada tratamento, onde que a gente tem o tratamento 1, 12 cachos, 2, 13, 3, 14, 4, 15 e o tratamento 5, controle. O que a gente tira de base nesses gráficos? Ao lado esquerdo está a produção de frutos, ao lado direito está a produção de frutos 3A, que é o que a gente deseja. Então, a gente pode ver o amplo vantagem do tratamento 2, onde foi realizada a poda com 13 cachos. A gente teve uma produção média maior de frutos 3A durante todas as 8 panhas. Se a gente observar o tratamento 3, 4, a gente só teve fruto 3A nas 4 primeiras panhas realizadas. Enquanto o tratamento 5 não houve produção de frutos 3A, devido a não ser realizada a poda apical. Nesses dois gráficos aqui, a gente tem a produtividade em toneladas por hectare de cada tratamento versus cada panha, onde que a gente, só uma demonstração, com aqui, 12 em média, produtividade aí, de 10 a 12 toneladas por panha em 1 hectare, enquanto a gente teria em média aí ao lado direito, de 12 a 13 toneladas de frutos 3A. No próximo gráfico vai ficar bem mais claro para a gente ver a importância da poda apical que foi realizada. Aqui, ao lado esquerdo da tela, a gente tem um gráfico que mostra a produção total de frutos por hectare versus a produção total de frutos 3A. E ao lado direito, a gente tem a porcentagem de frutos 3A por tratamento. O que a gente pode ver? O tratamento 2 teve um destaque maior, porque a gente obteve uma produção total de 94 toneladas de frutos, estimada em 1 hectare, e desses 94, a gente teria uma produção de 77 toneladas de fruto 3A, representando aí uma média de 81,76%.
Enquanto o tratamento do 1 foi com 12 cachos, a gente teria uma produção de 89 toneladas, porém somente 60,46 de tomates 3A. Aí os tratamentos com mais cachos, a gente já tem uma produção alta de frutos, porém muito baixa de frutos comercial, que seria os frutos 3A. Enquanto o tratamento controle, a gente não teve uma produção de frutos 3A. O William vai concluir para nós, por favor. Conclusão. A utilização da poda apical do tomate mostrou ser de grande importância para o melhor desenvolvimento dos frutos, pois, após a poda, a planta paralisa seu sistema de crescimento vegetativo e direciona os nutrientes para o sistema reprodutivo, auxiliando no crescimento dos frutos. Porém, essa poda não pode ser realizada de qualquer forma. Notou-se que o tratamento que apresentou o melhor padrão de frutos não foi o que realizou a poda com menos cachos, tratamento 1 com 12 cachos, e nem o que realizou a poda com mais cachos, tratamento 4 com 15 cachos, e sim o tratamento 2 com 13 cachos, mostrando assim a importância da poda apical ser realizada de forma correta. O tratamento 2 teve ampla vantagem entre os demais, apresentando frutos 3A até a última panha realizada. Desse modo, com a maior produtividade de fruto 3A, o produtor terá um material com aceite de mercado melhor durante toda a colheita de sua lavoura. Na realização do experimento, comprovou-se a eficiência e a importância da poda apical para o tomate indeterminado, mostrando que nem sempre o número de frutos produzido é o resultado de uma produtividade alta e de qualidade. Deixar aqui nossos agradecimentos, deixar um agradecimento especial ao nosso orientador Marnison, pelo apoio, dedicação e empenho em nos passar seus ensinamentos, a fim de alcançar mais uma etapa de nossas vidas. Gratidão a você, mestre. Agradecemos também aos nossos professores Guilherme Guerra e Vinícius Lemos, que tiveram um papel fundamental para a execução dos nossos estudos. Enfim, gratidão a todos os nossos professores, que durante esses 5 anos dedicaram um pouco de seu tempo a nos passar seus conhecimentos, e de forma especial aos professores que estiveram presentes durante toda a nossa graduação, o Carlos Pedrosa, que está presente na banca, Monique Freitas, o Vinícius Rabelo, Saúde Pado e o Jamilson. Obrigado a todos presentes, estamos abertos a perguntas. Beleza. Vou deixar para meus colegas professores aí, já que eu sou orientador de vocês, podem ficar à vontade. Beleza. Bacana, mano. Bacana, pessoal. Primeiramente, parabenizar o grupo aí, né? Se dedicou bastante, né? A gente vinha conversando aí durante um tempo, né? A gente viu o potencial desse trabalho, né? E é aquele ditado, gente, a gente tem que vender o peixe da gente. O trabalho da gente é o nosso peixe, né? Então, assim, vender o peixe, seja ele no resumo, eu falo isso muito para meus orientados, né? Seja ele no resumo, seja ele no título, e principalmente nessa parte quando se fala em classificação, né? Eu não sou da área de HF, né? Tenho conhecimento, trabalhei com pesquisa em HF junto com o professor Carlos, né? Mas atualmente eu não estou exatamente vivenciando essa área dia a dia, mas a gente pergunta daqui, pergunta dali, e aí eles me falaram, foi, professor Vinícius, fruto 3A, ele dá para poder vender ele o dobro do preço, né? E então é muito importante a gente ter fruto 3A. Foi tão ótimo. Então esse aqui é o foco, né? E aí a gente vem reunindo, né, maninho, falando, gente, então não fiquem perdidos somente na produtividade, né? Somente número de frutos. Porque se o 3A é mais valorizado, né? Lógico que a rentabilidade, a receita total vai ser muito maior. Então, assim, é igual que o Leandro mostrou agora no final, a produtividade, né? Mostrou a produtividade total, né? Volta mais um, Leandro, só para o pessoal ver melhor, né? Olha para vocês verem como é que engana a gente, né? Do lado esquerdo, produtividade total, todos os tratamentos de 1 a 5. Se a gente olhar aquilo ali, a gente fica perdido. Por quê? Fala, não, mas todos os tratamentos produziram, né?
teve-se uma diferença entre uma panha e outra dentro de um tratamento, né? Por exemplo, o tratamento 2 ali na panha 7 deu uma decaída, né? Depois voltou. Aí você pensa assim, não, mas então que melhor que foi aqui? Então, o tratamento 1 tá até bacana nas primeiras, os 5 primeiras panhas, mas ao que a gente vai ver em termos de receita total, né? E ver em dinheiro no bolso mesmo, quando a gente olha para esse gráfico da direita, vocês, membros da banca, demais colegas, né, dos autores do trabalho, vocês conseguem ver nitidamente qual tratamento que foi mais lucrativo, né? A gente vamos pensar assim, em termos de produção de frutos comerciais, em padrão comercial, né? Igual eles mesmos falaram, eles estão no mercado no dia a dia, né, Leandro? Vocês aí, professor Vinícius, o fruto 3A, a partir da quinta panha, né? O mercado começa a saturar ali, os outros, o pessoal não quer mais, quer só o 3A. Às vezes o produtor nem colhe o fruto que não é 3A. Você não falou isso, Leandro? Isso, igual a gente está vivendo, por exemplo, esses dias, a gente está num mercado muito estável, a produção do tomate se vende só o que é o 3A, onde que a gente perde, em média, dependendo da época, dependendo da formação da lavoura, pode chegar a perder até 40% da produção, porque não consegue se vender o tomate, que seria um tomate classificado como 2A, ou até mesmo um tomate miúdo, que seria 1A. Então, com certeza, busca a maior produtividade de número de frutos 3A. Com certeza. E aí, o que eu fiz? Falei, não, eu vou aproveitar o conhecimento deles, eu vou aprender com eles e um pouquinho que eu sei, a gente vai trocar ideia, né, Maninho? Falei, não, gente, nitidamente, né, a gente que está no dia a dia de gestão agrícola, fazendo cálculo de custo de produção, de receita e lucratividade, é nítido, né? A maior lucratividade desse produtor, se ele for para a gente escolher, elencar o melhor tratamento do produtor, né? É esse tratamento. Isso aí eu acho que foi um ponto fundamental, né? Mas... Professor Vinícius, sem contar a questão da logística também, né? Você vai, o produtor, ele sai com um caminhão carregado lá de caixas de tomate 3A, né? Ele vai fazer uma rentabilidade, ele vai ter uma rentabilidade bem maior com uma logística facilitada. Então, a logística também impacta no custo de produção. E o fato de ter um padrão maior, né, igual você falou aí, melhor, né? Isso aí agrega mesmo. Só complementando. Com certeza, gira tudo, né? E aí, nesse sentido, é muito importante, porque a gente olha esse gráfico da direita aí e fala, poxa, quantas viagens o cara não vai levar e vai vender pela metade do preço os outros tomates, né? Do tratamento 4, do 5, né? Até do 3, né? E o que ele vai rentabilizar mais, ganhando o dobro, né? Seria o 2. E aí, alguns detalhes, né? A gente elogia a parte boa, mas a gente lapida as partes a se melhorar. Alguns detalhezinhos que eu acho muito importante, né? O Marquinhos falou citocinas, né? Na verdade, são citocininas. Estava escrito citocinina, mas falou citocina. Mas a verdade é o costume, né? Principalmente que a gente mexe com leite também, fala muito de ocitocina, né? E o auxina é parecido também. Então, teve uma troca aí, uma engolida aí do citocininas, né? Na parte na metodologia, né? A utilização do software, né? Sysvar, aí falou que fez o teste médio, o teste F e a regressão. Nesse caso, nós não utilizamos da regressão. A gente preferiu aí trabalhar com dados, vamos pensar assim, elencando esses valores, né, de forma de teste de médias, né? Por quê? Porque se eu fosse trabalhar com regressão, a gente ia trabalhar com regressão ao longo dos dias, né? A gente ia fazer ao longo dos dias e não tinha tanta necessidade, né? Porque a gente teria produtividade no início, no meio e aí ia reduzir um pouco no fim, né? Só esse detalhe aí que é importante. Um outro detalhe, né? Até mesmo demonstrando cada tratamento, a gente consegue ver, logicamente, nesse gráfico de base aqui, à direita, até eu falei com o pessoal,
mas estava muito apertado por causa do tempo também. É interessante um gráfico de linhas para poder mostrar, principalmente da produtividade de frutos 3A, para poder demonstrar qual é o comportamento ao longo das panhas de cada produtividade. E aí vocês vão ver exatamente o que todos estão vendo aqui. O tratamento 3, 4 e 5, ao longo das panhas, frutos 3A, ó, vai tudo lá para baixo, né? Como se fosse aqueles gráficos de pesquisa eleitoral que mostra no Jornal Nacional. A gente vai vendo tudo decaindo, né? E o tratamento 1 e o 2 ali, só que você vê melhor ainda o 2 sobressaindo ao 1 e ganhando a disputa. É um gráfico que eu acho interessante, né? Por mais que tenha esse... Só para poder... um gráfico seria um título assim, comportamento ao longo, né? Das panhas, para poder se ter essa noção, o que cada tratamento faz ao longo das panhas, né? Para poder ficar mais visual nesse sentido. E uma outra sugestão minha, né? Pegar essa parte de produtividade de frutos 3A, né, e se fazer a receita total, né, disso. Pegar o preço do mercado, na época de colheu, né, supor um preço médio, né, de tal data até tal data, qual foi o preço médio de venda de frutos 3A? Tanto. E mostra isso, porque um trabalho desse nível, né, dessa qualidade, né? O professor Mardes aí tá na área de HF aí também, da consultoria para N produtores de tomate. Isso aí, gente, ele tem que ser publicado, ele tem que ser demonstrado em dias de campo, né? Ele tem que ser, vamos pensar assim, levado adiante, né? E o produtor, ele vê isso, né? Por mais que ele vai ver pelo gráfico bonitinho, né? Mas o produtor vai pensar assim, não, mas quanto que eu gasto para poder fazer essa poda e tal? E, sim, será que dá mais dinheiro? Será que não dá? Mas o que é importante? A gente, pelo menos na parte, não vou dizer custo de produção, eu tenho certeza que vocês conseguem fazer também, mas vamos pensar pelo menos na parte de receita, né? Quais os tratamentos, né? Qual foi o valor, a receita estimada de cada tratamento desse? A gente tem certeza, olhando para isso aí, que o 2 vai ganhar disparado. E é exatamente por isso a importância de se dar extensão a isso, tanto publicação quanto extensão para os outros consultores. Para isso, para quê? Para poder, gente, aquele produtor que às vezes é de média tecnologia, de baixa tecnologia, que às vezes não recebe aquela informação, ele entender que ele tem que fazer uma poda, existe um número ótimo dessa poda para aquele material, naquelas condições, e obter uma lucratividade maior, certo? Então, assim, eu não vou... A turma, a gente conversou muito com ela também, eu não vou nem direcionar perguntas, só mais esses detalhes mesmo. Eu acho isso muito importante, porque esse trabalho ficou digno, vamos pensar assim, de uma tese de doutorado, devido à importância dele para o homem do campo, certo? Parabéns para vocês aí. Bom, pessoal, como diz, pela sequência sou eu, né? Que o Maninha só fecha no final. Primeiro, parabenizar a turma, né? Como o Vinícius bem falou, a importância de caracterização da qualidade, não só quantidade, né? Que muitas vezes, né? Vocês estão no campo, vocês veem muito que às vezes o próprio produtor às vezes não sabe mensurar a sua produção, né? Que fala, produzir tantos quilos, produzir tantas toneladas, mas e aí, quanto que vale? Né? Qual que é a qualidade disso? Né? Em algumas hortaliças, principalmente hortaliças fruto como tomate, né? Vale muito a questão do tamanho, a qualidade mesmo. Né? Não adianta produzir toneladas e toneladas, um tomatinho desse tamanho, como diz, um pouco maior com cereja. Não vai ter valor comercial quase nenhum, só para suco mesmo. Seria interessante, como bem o Vinícius colocou, e até comentar aqui, a questão de valor, né? Como diz, o que toca muito o coração das pessoas, do produtor principalmente, é o dinheiro, né? Porque, é claro, ele tem todo o gosto de produzir, né? E vocês sabem disso, muitas vezes o que segura justamente, né? Nem às vezes a parte financeira, é a questão do gosto de produzir, mas o que você chama muita atenção é a questão financeira. Fora isso aqui, você vai gastar tanto e vai produzir isso aqui a mais, mostrar que isso aqui é lucro a mais que você vai estar tendo ou um prejuízo, né? O lucro que você está deixando de ter, caso adote essa melhor tecnologia, essa tecnologia mais adequada. Vocês tiveram 18 minutos de apresentação, achei um tempo bem bacana, uma vez que o trabalho é bem completo, né? Um trabalho muito bom, então...
precisa de um pouco mais de tempo, mas também não foi, né, não foi cansativa a apresentação, foi bem concisa, foi bem precisa a apresentação de vocês, achei bem interessante. Falando rapidinho da apresentação de cada um, depois eu faço comentários sobre o trabalho como um todo, eu achei que a Kelly apresentou bem, né, deu para ver que ela estava um pouco nervosa, mesmo assim ela conseguiu apresentar bem. Eu só achei interessante a hora que ela falou que produtores têm alguns problemas. A gente costuma conversar em aula, produtor de tomate não tem alguns, não, nem tem quase todos, né? Leandro trabalha também, sabe como é que... eu entendi muito bem, eu só achei curioso, tem alguns problemas. Falei, quem dera se fosse alguns, né? Mas ela mesma mencionou que são vários, né? Só, como dizer, só uma forma de dar uma suavizada, né? Para não assustar muito o horticultor. O Leandro apresentou muito bem, apresentou a produção da região, que eu achei muito bacana, né? É raro a gente ver esse tipo de dado, né? Você vê o dado nacional, você vê o dado até estadual e às vezes até por cidades, né? Mas, né, principalmente quando é uma cidade que tem renome, digamos assim, que já tem uma produção maior em um determinado produto agrícola. Mas falar de uma região, como é a ideia da UNA de Bom Despacho, como é a ideia, né, do curso de agronomia daí, né, e de vocês como futuros agrônomos, né, agora quase agrônomos, é muito importante ter essa visão de região, né, e vocês têm muito bem essa visão, achei muito interessante ter falado disso aí. O Marcos Vinícius, eu também achei que ele apresentou bem. Ele não apresentou nervosismo, chega a dar raiva, como que ele está apresentando um TCC e não parece estar nervoso? Assim, gente, na minha época de TCC, eu estava aqui tremendo igual vara verde. Mas estava, viu? Pulei Né? muita coisa que poderia ter enriquecido mais. Eu estudei bastante e deixei de falar aí uns 2 minutos de fala, te dou certeza disso. Mas você foi muito bem, porque não demonstrou esse nervosismo, né? Que nervoso a gente sabe que realmente não tem como ficar nervoso. Nem eu estou aqui no meu, digamos, no meu 100% normal, como eu fico tranquilo aqui, como diz na hora que estou almoçando, de boa em casa, não está. A gente está, né? Aqui a gente tenta falar sempre o melhor possível, né? Algo que a gente tenta sempre dar o melhor e isso acaba dando um pouco de nervosismo, né? Então, eu achei que todos vocês, até mesmo a Kelly, como eu disse, ela estava muito nervosa e ela soube que controlar todo esse nervosismo, isso é algo, né, natural da pessoa, tem gente que fica mais tranquilo, tem gente que não, né? O importante é saber controlar isso aí todos vocês souberam muito bem. Na parte do Marcos Vinícius, ele apresentou bem os hormônios, né? O Vinícius até fez o comentário sobre citocinina, né? Que teve um errinho aí, mas a função metabólica, a função fisiológica dos hormônios, achei que foi muito bem apresentado, de uma forma bem explícita, né? Se tivesse alguém aqui que não entende nada de agronomia, conseguiria entender, né, o que é hormônio, como que funciona na planta. Acho que isso é muito, muito interessante apresentar dessa forma, né? E não por isso deixou de ser muito enriquecedora a apresentação, né? Não foi algo chulo, não foi algo básico, foi algo muito bem apresentado. O William também apresentou bem, também não mostrou muito nervosismo, achei que apresentou muito tranquilo, é um jeito que já tem um jeitão muito tranquilo de falar, né? Acho que casou muito bem com a apresentação. Não, professor, mas tá muito nervoso aqui, viu? Né? Mas você tem um jeito já tranquilo, não aparenta tá tão nervoso assim, acho que isso foi muito, muito bem, acho que todos no grupo conseguiram, digamos, controlar esse bicho feroz que fica dentro da gente, esse nervosismo na hora de apresentações, né? E vocês vão precisar disso, né? Durante a carreira de vocês vão apresentar muita coisa para muita gente, né? Vocês têm muito potencial para mostrar aí, então é muito bom ver que vocês estão apresentando bem, né? Não basta ter o conhecimento, né? Se a gente souber passar isso aí. Quanto à apresentação, eu achei que ficou muito boa. Só tem alguns comentários aqui, algumas coisinhas que me incomodou, alguns errinhos e alguns detalhes, digamos assim. A sigla dos estados estavam todos só inicial maiúscula, né? MG, por exemplo, de Minas Gerais estava o M grande, né? O M caixa alto e o G minúsculo, né? Algum detalhezinho, mas principalmente porque eram todos os estados, estava só a primeira letra da sigla do estado em maiúsculo, né? É um detalhezinho que passou por vocês. Faltou falar que era stand de plantas, né? Que normalmente é um termo mais técnico utilizar e não população por hectare, né? Foi mencionado algumas vezes o grama aliás, foi mencionado algumas vezes a grama, né? Tantas gramas, como se fosse um feminino, né? A grama é masculina, é o quilograma, né?
A organização dos dados, eu achei muita informação em cada slide, eu ficava assim, como diz, procurando visualizar o que vocês estavam falando, e aí eu achei que podia ser um pouco mais concentrado, como, por exemplo, foi a de porcentagem de frutos 3A, né, que tinha um gráfico aqui à minha esquerda e o gráfico à direita. Faz favor. Isso aí, esse gráfico aí à direita. Obrigado. Então, esse gráfico aí eu gostei muito, se eu tampar o da esquerda aqui, eu ficar só vendo só o da direita, aí sim você consegue ver. Faltou as letrinhas de diferenciação, né, da diferença significativa, mas de qualquer forma, assim a gente consegue visualizar que houve relevância, né, houve uma diferença muito grande do tratamento 2 para os demais tratamentos, principalmente o 3 e o 4, que mostram, né, nesse gráfico aqui, principalmente quando a gente fala de qualidade, né, dos frutos 3A, a gente vê que o tratamento 3, 4 são bem inferiores ao 2 e o tratamento 5 nem a produção em frutos 3A. Então, só essa questão de quantidade de informação, a gente podia ter talvez concentrado um pouco mais, mostrar talvez algumas tabelas, para a gente visualizar melhor, né? Que vocês já têm toda essa destreza, porque é o trabalho que vocês já estão com ele, né, há algum tempo, né? E a gente fica um pouco mais perdido, fala assim, tá, ele está falando aqui, e a gente fica, né, um pouco mais perdidozinho assim, né? De qualquer forma, foram muito bem apresentados os gráficos, as tabelas. Eu gostei, inclusive, que foi comentado, agora já não sei se foi durante a discussão, durante a apresentação, que justamente foi o tratamento 2 que foi mais interessante, foi na conversa com o Vinícius, foi a condução do tratamento 2 foi a melhor, né, como vocês bem disseram, e ela está justamente no meio do trabalho. E o que isso quer dizer? Agora está ruim de eu mostrar, eu tenho que trabalhar no primeiro. O que dá para visualizar? Que houve... Nossa, piorou aqui. Que houve um comportamento parabólico, mais ou menos isso aqui, ó, isso. Ou seja, há um aumento de produtividade, no caso do tratamento 2 aqui, o 3, 4, 5 já aqui embaixo de novo, ou seja, vocês pegaram a faixa de valores, né, no caso de condução, mais interessante para encontrar a melhor condução para o trabalho, né, a melhor condução, valorizando a produção e principalmente a qualidade de frutos, né? Então, deu para ver que foi feita uma boa pesquisa inicial, né, que muitas vezes você vê um trabalho bacana, mas você vê o tratamento 1, 2, aí o 3, 4 e o 5 é o melhor tratamento. Aí você pensa, e se tivesse um 6 e 7? Será que não seria melhor? Né? Será que não teria sido... não podia ter buscado algo melhor ainda? Não, deu para visualizar aqui que o tratamento 2 realmente, né, nesse refino que foi feito, né, é claro, pode fazer um refino maior entre o tratamento 1 e 3, mas dá para observar que está bem nessa faixa aí, né, o tratamento 2 evidenciou isso muito bem. Concluindo, foi muito bem apresentado o trabalho por todos vocês. O trabalho é digno de publicação, né, numa boa revista, está muito bem escrito, muito bem, e de uma relevância muito grande, como o Vinícius bem colocou, né? Então, só tenho a parabenizar a todos vocês pelo excelente trabalho conduzido e parabenizar o Maninho aí pela orientação e o Guilherme pela orientação na parte do TCC. Parabéns, pessoal. Obrigado. Carlos, só fazendo um complemento sobre o que você e o Vinícius comentou sobre valores, a gente optou por não entrar em valores porque o nosso trabalho, o Vinícius me mencionou, também mencionou, ficou muito complexo. A gente teria coisa para falar durante mais uma hora direta aqui. Então, a gente tenta igual o máximo que a gente poderia, que foi o que a gente conversou com o Maninho. Não vamos tentar entrar em muitos detalhes, porque eu poderia falar da perca, do que eu seria... o que eu poderia tirar de perca, o que por ataque de praga, por doença, poderia colocar isso tudo, só que ia ficar, igual você falou, um trabalho muito grande, que ia ficar um trabalho, às vezes, até chato de se acompanhar. Então, a gente tentou enxugar o máximo, focar só na parte mais nutricional. Pois é, Leandro, bacana. Agora, o que eu estou te falando, que a banca está sugerindo, é o seguinte, para adicionar a receita total de cada tratamento. Sim, com certeza. Para uma publicação, isso aí seria muito legal, porque é igualzinho a gente que apresentou, a gente tem uma visão geral, a gente sabe aquilo ali, mas quando a gente fala em dinheiro, todo mundo abre os olhos, né? Então, aí, se fosse possível uma publicação, a gente poderia colocar esse real ganho aí, que se destacava mais ainda o trabalho em si. Só que o tempo
da gente é curta, a gente já gastou 18 minutos, quase que a gente estoura isso. A gente estoura, a gente é penalizado por isso. Por isso que a gente não optou e mudaria um pouco o foco, até o título a gente teria que mudar. Mas eu acho que tem que agradecer muito o Vinícius aí, que foi uma mão cheia na nossa vida aí, com essas todas as estatísticas para nós. Teve muito aprendizado. Um ao outro sempre agrega. Muito obrigado aí, já Deus obrigado, viu, Vinícius? Bacana, Marquinhos. Marquinhos, o detalhe nesse ponto aí, questão do tempo e tal, é por causa exatamente o que você falou. O dinheiro abre os olhos, é para justamente abrir os olhos mesmo, né? Ao que você estiver no mercado de trabalho dessa forma, na posição que a gente está, né, trabalhando, fazendo custo de produção para o Senar ele não quer saber se fez uma poda do tipo A, B ou C. Ele quer saber se você trouxe lucro para o produtor. É isso que ele quer. Então, é por isso que eu estou falando para vocês. Mostra valores. Por quê? Para poder justamente, não precisa de fazer todas as variáveis, só na produtividade por hectare 3A. Para quê? Para poder mostrar que deu mais dinheiro, para poder vender o peixe de vocês. Beleza? Mas mesmo, parabéns aí pela dedicação de vocês aí. Estão todos de parabéns. Obrigado. Obrigada. Beleza. Agora sou eu, né? Vou falar um pouquinho, não vou falar muito, não. Os meus amigos aí falaram muito bem, considerações pertinentes do professor Vinícius, do professor Carlos. Queria também aqui agradecer o professor Guilherme por ter conduzido muito bem aí a disciplina com vocês aí. Isso aí ajudou demais no direcionamento, né? Ajudou nós como orientadores também. A gente percebeu que vocês estavam muito bem instruídos com relação aos trabalhos. Isso aí facilita todo o processo. Bom, comentário meu. Mérito de vocês. O trabalho de vocês foi um trabalho muito bom. Do ponto de vista prático, eu posso falar isso, né? Como um profissional que atende agricultores que são importantes na região, eu vejo o trabalho de vocês como um trabalho bastante que agrega bastante para o produtor rural, né? Como todos os dois professores já comentaram aí. A gente sabe que é um trabalho que ele exige muita mão de obra por parte de vocês, porque vocês apresentaram, são várias as panhas, vocês têm que ir lá, vocês têm que quantificar. Então, assim, não é simples assim, igual você chegar, por exemplo, numa área de soja, que tem um dia de colheita, você vai lá e num dia só resolve o problema. No caso aí do tomate, são várias as panhas. Então, a gente sabe do empenho, do comprometimento, das dificuldades, né? Vocês conseguiram trabalhar muito bem isso aí, desenvolver muito bem, organizar, eu sei que todos vocês trabalham, né? Organizar a agenda de vocês para que vocês conseguissem fazer esses levantamentos necessários para trazer esses dados quantitativos, qualitativos aí do trabalho. Eu achei que vocês apresentaram bem. A Kelly ficou um pouquinho nervosa, faz parte, isso aí vai muito da pessoa também. Com o tempo a gente vai desinibindo, vai conseguindo falar com mais fluidez, isso é normal. O Marcos Vinícius falou bem, eu achei que ele cometeu um erro na parte, quando ele falou da parte de hormônios, ele chegou a mencionar que ao capar a planta, muda o foco da citocinina, ao contrário, ao capar a planta você muda o foco da auxina, porque a auxina ela está no meristema apical. E quando você capa a planta, você mata o meristema apical. Por consequência, a planta deixa de exercer dominância apical, ou seja, você quebra a auxina. Então, você não muda o foco da citocinina, muito pelo contrário, você quebra a auxina, a dominância apical, e aumenta a produção de citocinina, que é o hormônio responsável pela divisão celular, porque está relacionado com a citocinese. Citocinese é o quê? Tudo que envolve crescimento numa planta. Citocinese e divisão celular. Então, Marcos, só para assim, só para colocar em uma forma mais técnica, se você for falar, por exemplo, de uma capação, de uma poda, você tem uma quebra de dominância apical. Então, você quebra a auxina e estimula a produção de citocinina, tá? Vamos generalizar aí para culturas, de uma forma geral, que você faz esse processo de poda.
Talvez porque você ficou nervoso também no momento, né? Não pareceu nervoso, Marcos, mas talvez tenha Mas sido isso aí. tava. Na hora da apresentação é diferente, a gente sabe que é diferente. Fugiu aí 2 minutos de conversa. Igual Fugiu você na mesmo, cabeça. igual você mesmo falou aí, tinha mais coisa para falar, e isso é normal de acontecer, a gente sabe como é. O William falou bem também, bacana, conduziu bem. O Leandro apresentou muito bem, também pelo fato de ser um profissional que atua na área, isso também facilita muito, né, a apresentação. Então, o Leandro, ele falou bem, com muita fluidez, mas de uma forma geral, todos vocês, a Kelly, o Marcos, o William, o Leandro, estão todos de parabéns. Eu fiquei muito feliz com o trabalho de vocês, por ser orientador de vocês. É muito gratificante ver vocês apresentar um trabalho como esse e ser elogiado pelos demais professores que falaram aí, tá ok? Eu acho que é um trabalho muito interessante, porque é um trabalho que vocês estão avaliando uma estratégia de manejo que você não onera o custo de produção do agricultor. Então, às vezes, pelo simples fato de o agricultor executar uma poda correta, ele não vai gerar custo nenhum, a poda ele vai fazer de qualquer forma. Então, no caso aí do tratamento 2, você capou ele com 13 cachos, nesse espaçamento para esse híbrido, vocês já sabem que tiveram um resultado superior aos demais. Então, são simples coisas que o agricultor, às vezes, deixa de fazer na prática por falta de conhecimento. Então, o trabalho de vocês é uma forma de levar conhecimento, inclusive difundir essa informação para o agricultor. É uma experiência. Um material híbrido tal, na região de Pará de Minas, plantado no espaçamento tal. Fizemos um trabalho onde nós avaliamos que o tratamento 2, cuja capação foi realizada com 13 cachos, teve um ganho significativo no que diz respeito à padronização de fruto 3A, que é o fruto que tem maior valor comercial, e produtividade geral. Então, você não está onerando o custo do produtor em fazer uma recomendação nesse sentido. Isso é muito válido, porque o que a gente vê hoje é um profissional chegar na obrigação de falar que para produzir o cara tem que ir simplesmente colocando produtos, não é assim. O simples fato de você fazer o manejo correto, sem agregar custo, você consegue aumentar a produtividade. E o trabalho de vocês mostra muito bem isso. Então, eu fiquei muito feliz, tá, com a apresentação de vocês. Não deixem de absorver todas as considerações, as colocações feitas pelo professor Carlos e professor Vinícius. E, por oportuno também, não posso deixar de agradecer ao professor Vinícius Lemos pela ajuda que ele nos deu no que diz respeito à parte de estatística do trabalho, que veio agregar muito mais no trabalho de vocês. Se era um trabalho bacana, ficou bem mais bacana por causa do apoio que o professor Vinícius deu para a gente aí nesse trabalho. Então, muito obrigado, professor Vinícius. Eu fico muito feliz aí, você sempre está ajudando a gente aí na parte de estatística. O professor Carlos também, eu sei que ele ajuda também muitos grupos aí nessa parte aí, tem um domínio muito bom nisso aí, que é uma área em que eu não tenho um domínio, né, igual vocês têm. Talvez a parte de campo, na cultura, eu tenho mais afinidade que vocês, mas a parte de estatística vocês são melhores. Então, eu acho que a gente tem que sempre se unir. Então, eu agradeço vocês dois, agradeço o grupo aí por ter trago essas informações, esse trabalho bacana, eu fico muito feliz. E muito obrigado. Parabéns. Bacana, Maninho. Com certeza, Maninho. Eu que agradeço aí o convite, poder contribuir um pouquinho, né? Às vezes eu sou até um pouco teimoso, né? A gente reunia lá, vai, gente, vamos ver isso aqui, ó. Olha o que está acontecendo. E aí, por mais que a gente não sou tomaticultor, né? Não sou consultor em tomate igual vocês, mas a gente vendo isso em números, a gente vendo os números ali, a gente fica impressionado, né? E eu falei, gente, isso aqui vai trazer uma rentabilidade para o produtor, coisa absurda. E a gente vê isso, né? Em produtividade por hectare em frutos 3A, né? Um simples fato de podar, né, Maninho? O simples número de cachos, né? Triplicar a rentabilidade do produtor. Isso aí é uma coisa
diferenciada. Por isso que eu falei, isso é a nível de tese de doutorado, né? O professor Carlos tem doutorado em área, ele pode confirmar isso que eu estou falando. É uma contribuição para a sociedade, né? E aí, visto que era uma contribuição para a sociedade, Leandro, Marcos, Kelly e William, eu quis fazer mais bem feito possível. Falei, gente, isso aí não é um experimento qualquer. Isso aí é uma contribuição que vocês estão levando para a sociedade. Então, se é para levar para a sociedade, vamos fazer bem feito, né? E aí, eu batalhei tanto nesses números aí para poder a gente trazer o melhor, vocês verem o melhor, vocês verem o que eu estava vendo. E estão de parabéns aí. Agora é só vocês mostrarem isso aí para a sociedade e colher os frutos, literalmente, isso aí. Seja nomes, expansão no nome de vocês em consultoria, seja a parte científica, o que vocês quiserem, essa experiência que vocês adquiriram com esse trabalho, vocês vão levar para o resto da vida. Eu tenho certeza disso. Parabéns novamente. Por isso que esse trabalho ficou tão bem feito, que o pessoal já tem acompanhado, né, desde o início da formação em agronomia. São alunos muito bons, né, alunos são dedicados mesmo ao curso, foi muito bem orientado pelo professor Maninho. Como ele mesmo disse, ele utilizando aí o perdão da palavra, casou muito bem com o Vinícius essa questão de orientação acadêmica, né, de avaliação estatística, condução estatística, esse rigor estatístico com a condução do campo. Então, realmente, parabéns a todos vocês, parabéns ao Maninho, parabéns ao Vinícius, que foi um trabalho muito, muito bem apresentado mesmo. Parabéns pela orientação, né, pela condução do TCC, o Guilherme aí. Muito obrigado a todos. Beleza, show de bola. Agradecer aí, finalmente, né, mais um agradecimento aos professores, avaliadores, aos alunos, pelos trabalhos apresentados e pelos presentes. Semana que vem, hoje a gente fecha, né, as bancas dessa semana. Semana que vem a gente finaliza com mais 2 bancas. Beleza? Obrigado. Boa noite para todos. Beleza. Boa noite para todo mundo. Um grande abraço. Boa noite, pessoal. Abraço a todos. Parabéns aos apresentadores de hoje aí. Valeu, gente. Parabéns a todos aí que apresentaram hoje. Abraço. Abraço. Abração, até mais. Ah.